Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FPM. Prefeituras já receberam 12 bilhões em fevereiro deste ano. As prefeituras já receberam mais de 12,1 bilhões do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em fevereiro. O montante é quase 21% maior do que os cofres municipais embolsaram no mesmo mês do ano passado. A tendência de alta dos repasses se manteve na sexta-feira, 18 de fevereiro, quando o FPM repassou cerca de 1,1 bilhão de reais. O valor já leva em conta o desconto dos 20% para o Fundeb. Na mesma época de 2021, ou seja, o segundo decêndio de fevereiro, os municípios receberam em torno de 840 milhões de reais. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o segundo decêndio costuma ser o menor do mês e equivale a 20% do esperado para os 28 dias. Com o peso da inflação, que está em 10,38% nos últimos 12 meses, a alta no repasse diminui para 18,66% em termos reais, explica a entidade. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, até 17 de fevereiro, 52 municípios estavam entre os entes bloqueados por causa de alguma pendência. No site do Portal de Convênios, você confere a lista dos municípios bloqueados. Acesse portalconvênios.com. Estados e Distrito Federal quase dobram superávit primário, que chega a 124 bilhões. Os estados e o Distrito Federal registraram superávit primário de 124,1 bilhões de reais, segundo o relatório resumido de execução orçamentária dos estados e do Distrito Federal, divulgado dia 21 pelo Tesouro Nacional. No ano passado, o crescimento da economia e a baixa expansão dos gastos públicos fizeram todas as 27 unidades da Federação fecharem 2021 com as contas no azul. O montante representa crescimento de 91% em relação ao resultado positivo de 64,8 bilhões registrado em 2020. O superávit primário representa a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública. O Tesouro usou os dados da execução orçamentária das 27 unidades da Federação publicados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF. Na sexta-feira, 25 de fevereiro, o Banco Central divulgou o resultado primário das contas públicas em 2021. Os dados do Banco Central, que são avaliados no cumprimento das metas fiscais estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, geralmente têm diferenças em relação aos do SICONF, porque a autoridade monetária usa uma metodologia distinta da do Tesouro Nacional. Segundo o Tesouro Nacional, 2 fatores contribuíram para o crescimento do superávit primário das unidades da Federação em 2021. O primeiro foi a recuperação da economia, que contribuiu para o aumento da arrecadação, principalmente de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, tributo administrado pelos estados e pelo Distrito Federal e que incide sobre o consumo. O segundo fator foi o congelamento de despesas com o funcionalismo público, que vigorou por 1 ano e meio, de junho de 2020 a dezembro de 2021. A medida foi exigida como contrapartida pelo Ministério da Economia em troca da ajuda de cerca de 60 bilhões de reais que socorreu os governos locais no combate à pandemia do novo coronavírus. Projeto de lei regulamenta atividades das associações de municípios. O Projeto de Lei 4.576 de 2021 do Senado regulamenta a criação e o funcionamento das associações de municípios, destinadas a representar e defender os interesses políticos, econômicos, educacionais, culturais e sociais das cidades. Conforme o texto, as associações de municípios poderão se constituir como entidades de direito público ou privado e ter abrangência nacional, estadual ou microrregional. Será permitida a filiação de entes que não sejam municípios,
o que poderá permitir o ingresso dos estados e do Distrito Federal. As associações serão sustentadas financeiramente pelos integrantes, por meio de dotações orçamentárias e prestarão contas a uma Assembleia Geral. A filiação ou a desfiliação de um integrante ocorrerá por meio de ato discricionário do prefeito ou governador, sem a necessidade de autorização em lei específica. Ainda segundo a proposta, as associações de municípios poderão representar os integrantes perante instâncias públicas extrajudiciais e judiciais, acompanhar e desenvolver projetos relacionados a questões de competência local e ainda manifestar-se em processos legislativos de interesse dos municípios. As associações de municípios deverão realizar seleção de pessoal e contratação de bens e serviços mediante procedimentos próprios, respeitados os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da eficiência. Será proibida a cessão de servidores dos municípios às associações que integram. O autor da proposta, o ex-senador Antônio Anastasia, explicou que essas entidades já existem e já trabalham, e o objetivo é colocar dentro de um normativo adequado a regularidade das ações, o limite das competências, a natureza jurídica, a capacidade de licitar e o vínculo com os funcionários. O texto agora está em análise na Câmara dos Deputados. Corte do IPI pode gerar perda de 10,6 bilhões para estados e municípios, calcula a associação. Anunciado na última terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o corte de 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, pode gerar uma perda de arrecadação a estados e municípios superior a 10,6 bilhões ao ano. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, é quem fez os cálculos da perda gerada com essa renúncia de receita. A entidade reúne os auditores fiscais de tributos estaduais de todo o país. Segundo a FEBRAFIT, isso ocorre porque parte da arrecadação do IPI é dividida com gestores estaduais e municipais via fundos de participação. Somente no ano de 2021, a União arrecadou 71,3 bilhões com o IPI. Desse total, aproximadamente 60,4%, ou 42,8 bilhões de reais, foram direcionados aos cofres dos governos locais. Conforme as estimativas dos auditores estaduais, um corte de 25% nesse montante deverá gerar uma perda de 6,1 bilhões aos estados e 4,5 bilhões aos municípios, levando em conta a base de dados do ano passado. Fontes da equipe econômica deram sinais de que a redução do tributo será feita de forma linear, ou seja, mesma porcentagem, e deve afetar praticamente todos os produtos industrializados que são tributados através do IPI. A exceção fica apenas para os cigarros. O Ministério da Economia ainda está finalizando a proposta que pode ser viabilizada por meio de um decreto presidencial. Em caso de efetivação da medida, a medida afetaria também a União, que perderia cerca de 10 bilhões em arrecadação. Apesar do momento de forte avanço nas receitas, economistas alertam para outros fatores, tais como o desequilíbrio fiscal e a fragilidade das contas da União. A dívida pública em janeiro deste ano subiu 0,5% e deve encerrar 2022 entre 6 trilhões e 6,4 trilhões de reais. Saiba como solicitar nova senha do CIOP para encaminhar informações da educação. Gestores estaduais, distritais e municipais de educação precisam pedir a cada ano nova senha de transmissão de dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP. Aqueles que não solicitarem a renovação das senhas anteriores, as quais expiraram no fim do ano passado, não vão conseguir enviar as informações sobre os investimentos feitos em educação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia responsável pela operacionalização do CIOP. Com isso, podem ficar inadimplentes no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias do Governo Federal e deixar de receber recursos de transferências voluntárias da União, além de se tornarem inaptos a firmar novos convênios com órgãos federais.
As solicitações de novas senhas precisam ser feitas pelos respectivos secretários de Educação. Os gestores devem encaminhar ofício com nome completo, cargo, CPF e correio eletrônico e e-mail do signatário do documento, por meio do sistema Fale Conosco do CIOP. A nova senha será, então, encaminhada para o e-mail indicado no ofício. No site do Portal de Convênios, você confere mais detalhes sobre a solicitação da senha, bem como o link para acessar o Fale Conosco do CIOP. Acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!